Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio dessa série em que a gente fala sobre arquitetura de software na prática e do jeito certo. Hoje numa configuração um pouco diferente, ao invés de ter um convidado apenas, eu tenho dois. Estou aqui com meu amigo Franco Alves. Oi, Franco, tudo bom? Tudo bem, Alemar, como é que vai? Bem. A gente está fazendo de conta que a gente não estava conversando antes já, né? É verdade. E meu amigo Maicon, tudo bom, Maicon? Tudo certo com você. Tudo certo. Maravilha. Tudo certo. O Franco e o Maicon trabalham comigo na Exime Co e a gente fala bastante sobre o Omniscope. O Omniscope faz parte da nossa rotina. Lembrando, tá? Por que é arquitetura de software na prática? Porque a gente está falando sobre arquitetura de software utilizando uma aplicação de verdade como referência para você poder entender melhor os conceitos. Ou seja, no lugar de falar daquele exemplo de palco, de PowerPoint, né, a coisa by the book, que só funciona no book, a gente quer falar sobre exemplos práticos do mundo real. E ó, tá chovendo bastante aqui em Caxias do Sul. Se você tá ouvindo alguma coisa, tudo bem. Se não tá ouvindo, méritos pra técnica, que também tá com a gente aqui hoje salvando o dia como sempre. Tá chovendo pra caramba em Caxias do Sul. Franquinho, deixa eu perguntar uma coisa para você, Franquinho. Na Exime Co, a gente fala muito sobre um mote que nos move para poder fazer o trabalho no dia a dia, porque a gente entende que é isso que deveria direcionar as equipes técnicas. Qual é o nosso mote, Franco? A gente precisa falar sobre reduzir custo e risco das mudanças. Custo e risco da mudança. Ainda bem que o Franco deu uma titubeadazinha, eu mostrei ali a apresentação. Franco, pelo amor de Deus, a gente tem que estar alinhado com isso, certo? Maicon, me diz uma coisa, por que reduzir o custo e o risco da mudança é uma coisa tão importante, afinal de contas? Porque eu acho que todas as empresas buscam rentabilidade nos seus negócios, né? Então, conseguir reduzir o custo e, de alguma forma, reduzir o risco das suas implementações melhora a parte operacional e você tem uma rentabilidade melhor. Além disso, a gente tem um problema de que a mudança talvez seja a única constante no mercado, né? Você tem as empresas mudando o tempo todo e como as operações das empresas são baseadas ou são apoiadas por software, essa é a defesa que a gente faz, então, naturalmente, a gente assume que software muda com o tempo. E esse ponto é um ponto importante, né? Software muda com o tempo. Muita gente que nos acompanha, que você talvez esteja nos acompanhando, diz assim, pá, cara, eu não gosto muito dessa minha interação com o pessoal de negócio, porque o pessoal de negócio fica mudando de ideia todo o tempo e pedindo coisas novas. Agora, por que o pessoal pede coisas novas? Porque o negócio está mudando e está pedindo mais do software. Então, a arquitetura de software tem que, de certa forma, se preocupar com essa redução desse custo e desse risco da mudança. Eu quero falar sobre um tema que é bem familiar para vocês, aliás, para que você entenda. Muitas vezes a gente fica tentando reinventar a roda, né, Franco, né, Maicon? Em software, mas, cara, tem muita prática de mercado que se usa na gestão há bastante tempo e que pode ser aplicada também para a tecnologia. Um bom exemplo que serve como referência para nós é a visão do ciclo de PDCA e SDCA. Aliás, aqui, compartilhando com você, essa é a visão do PDCA e da SDCA, meu Deus, PDCA e SDCA dentro da ontologia da Exime. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para poder tornar mais fácil se enxergar. Franquinho, você é um grande fã do PDCA, não é verdade? Sim, adoro. Sempre usei, né? E é uma prática constante, né? É a visão evolutiva, né? De um planejamento, de uma organização, de um projeto, né? Muito bom, muito bom. O Maicon também fala sobre o PDCA há bastante tempo. Nós dois, aliás, Maicon, temos admiração por um mesmo consultor no Brasil que fala bastante sobre PDCA, Vicente Falcone. Ele fala que, de certa forma, o processo de implantação da mudança é sempre um processo de aprendizado. Qualquer coisa que você queira fazer na empresa vai ser algo que você vai buscar, perseguir, através de ciclos de PDCA. PDCA faz parte da tua vida há bastante tempo também, né, Maicon? E isso pelo próprio necessidade de aculturamento das novidades, né? Então, você vai num ciclo para tentar, faz um processo e vai melhorando ele, através de ciclos de PDCA. E aí está bem destacado ali, eu vou chamar isso para a gente aqui, o Plan, porque para mim, eu acho que o grande conceito é, o planejamento sendo bem feito, você diminui a carga dos outros e necessariamente você pode até diminuir os ciclos de PDCA. Se você não planeja direito, você fica rodando o ciclo muito mais vezes, né? Agora, um ponto importante até para a gente destacar que o que geralmente para um ciclo de PDCA nos negócios acaba sendo um objetivo de negócio ou então uma anomalia muito crítica, uma coisa que estava funcionando muito bem até outro dia e parou de funcionar. Em tecnologia, a mesma coisa. Você tem a mesma coisa, cara. Você quer começar a mudança no software, tudo isso começa com um objetivo. Por que você está querendo fazer essa mudança? Ter esse entendimento claro dispara, eventualmente, uma atualização.
O ponto a se entender é que nem sempre o pessoal de negócio vai ter um entendimento claro de qual é a mudança que tem que ser feita. E tem um objetivo. Cara, eu quero reduzir o meu tempo para poder executar uma certa atividade, eu quero melhorar a comunicação com o meu cliente, ou seja, eu quero melhorar o engajamento do pessoal interno. É o caso do Omniscope, a gente quer eventualmente envolver as pessoas mais em torno dos dados, mas nem sempre aquelas mudanças são planejadas. Inicialmente elas se mantêm, elas são suficientes para que você atinja os objetivos do negócio. Então você planeja, você executa, né, o que foi planejado, você de certa forma vai verificar se bateu ou não os objetivos, entende também quais são as anomalias ou desvios que você teve durante o próprio processo, como é que eu garanto que o que eu executei foi exatamente aquilo que eu planejei, e também eu começo a pensar em quais são as ações para um próximo ciclo de planejamento. O interessante é que o PDCA não é uma coisa nova, mas ele está mais ou menos na essência da ideia de agilidade. Cara, eu parto do pressuposto que eu tenho um objetivo para atingir, que é o valor para o negócio, mas, cara, eu não tenho exatamente um plano exato de como atingir esse objetivo. E esse ponto é importante. Onde é que isso conecta com a arquitetura? Tá? O arquiteto ele tem que entender que aquele sistema que ele está fazendo, primeiro vai ser alterado com o tempo, porque o negócio vai demandar. E a segunda coisa é entender que, poxa, o próprio processo de desenvolvimento vai clarificar, né, qual é a demanda e vai trazer para a gente aí alguma ideia sobre como implementar a mudança do jeito certo. Esse ponto é um ponto relevante, né? A gente vai aprendendo sobre o sistema na medida que a gente executa, né? A gente vai aprendendo mais, inclusive, sobre quais são as restrições, atributos de qualidade, coisas que a gente tem que observar na medida que a gente está executando. A gente precisa ter esse entendimento. Tem outro ciclo que a gente usa bastante, outro framework que a gente fala bastante na Antezime, que é o framework da consciência situacional. Cara, você não tem consciência do todo, você dificilmente sabe tudo que está acontecendo. Enquanto a gente está aqui gravando, por exemplo, esse podcast, tem um montão de coisa que está acontecendo lá fora. O fato é, a gente não sabe de tudo. Então, quando você vai começar a planejar, por exemplo, a arquitetura de um software, você tem que admitir a ideia de que eventualmente aquilo que você planejou não é exatamente, não cobre exatamente toda a realidade. Então, esse ciclo de ganho de consciência situacional, onde você de certa forma tenta perceber, compreender, até para ter condições de antecipar, ele é importante para você tomar decisões mais informadas e tomar ações também mais informadas. O ponto é, quando você começa um sistema de software, cara, na hora que você começa, é a hora que você menos sabe sobre o que você tem que resolver. Tem muita coisa que está implícita, tem muita coisa que não está sendo dita ainda. Mais incertezas, né? E é nesse momento que é importante começar com uma versão inicial, né? Para não ficar parado, né, Alemar? E existe um ditado que diz que o perfeito nasceu tarde, né? Então, assim, muitas vezes se você vai tentar, assim, buscar a perfeição e buscar um planejamento ideal, adequado, vai ficar planejando, e mesmo assim, quando você vai executar na prática, vão ter questões que você não identificou. Mudanças, né? Vai ter mudança. Então, usar essa questão da agilidade de alguma forma, um planejamento mínimo e poder executar para ir testando e fazendo as melhorias. E validando as hipóteses, né? Porque na prática, o próprio processo de desenvolvimento se revela como um processo de aprendizado. Tem algumas informações que parecem ser tremendamente relevantes no primeiro momento, mas que com o tempo não se confirmam. E aí entra um conceito para arquitetura, meninos, que é o conceito de arquitetura emergente. Ou seja, eu passo a assumir que, poxa, eu não vou conseguir tomar todas as decisões arquiteturais no primeiro ciclo. Eu devo tentar postergar as minhas decisões. Isso até é uma frase famosa. Eu devo postergar as minhas decisões para o último momento responsável. Eu devo tentar aproveitar o máximo que eu posso, todas as minhas oportunidades de aprendizado, e aí tomar as decisões que são as mais relevantes no momento certo. Esse momento certo não é necessariamente o início do projeto, porque, de novo, tem uma série de incertezas. Toda decisão que você toma que é difícil de reverter, eventualmente ela vai cobrar um preço mais tarde, se por acaso a mudança for necessária. No caso do Omniscope especificamente, é até interessante verificar que você pega todo um histórico, né, dos commits, e é interessante você perceber que, poxa, eu tenho algumas alterações que são pesadas. Uma delas que a gente fez aqui fala, por exemplo, sobre você falar sobre um facelift pesado que foi feito em cima do sistema, né? Eu fiz um facelifting grande em cima da solução. Cara, essa rotina de facelifting foi literalmente revisitar todas as telas do sistema e começar a perceber lá coisas que precisavam ser revistas, alguns conceitos que foram implementados inicialmente que não faziam assim tanta diferença, pegar trechos de código que já não colaboravam, por exemplo, e remover esses trechos de código, tirar a duplicação, né? Porque, poxa, essa ideia de tentar fazer certo, eu adorei essa visão, né? Aquilo que nasce perfeito
Na Citard, né? Na Citard, cara. Então, olha só, eu devo começar a entregar valor, mas eu começo a admitir que, poxa, eu vou ter código em duplicidade que eu preciso revisitar, tem alguns componentes, algumas estruturas que nasceram com uma intenção, mas essa intenção não se confirmou. Então, na arquitetura de software, é importante você perceber que o processo precisa ser emergente. Quando você fala sobre arquitetura emergente, não é justificativa para você fazer a coisa de qualquer jeito, não é para você simplesmente ir lá e fazer do jeito que dá. Não é sobre isso. É sobre você perceber que a certeza é que a mudança vai acontecer e por isso mesmo a tua arquitetura tem que permitir isso. Aliás... trazendo lá Jack Welch, né, que tu comentou, a importância de estar pronto e entender que a mudança ela é necessária e faz parte do processo e tem que ser bem tratada, né? Isso. E não isso ser um problema, né? Isso. E aí tem um ponto interessante, Franco, que você traz aqui sobre também a diferença da atuação do arquiteto. Repara, enquanto eu estou nesse ciclo de construção, enquanto eu estou trabalhando no desenvolvimento de uma feature nova, que eu estou trabalhando na inclusão de uma feature, por exemplo, para atender um objetivo de negócio, enfim, eu tenho esses ciclos que são de PDCA. E aí, como o Michael explora bem, a gente tem aí uma meta, a gente vai identificando os gaps, né, entre o objetivo e aquilo que a gente está alcançando, e você tem esse ciclo que é contínuo de implementação de features novas. O ponto todo numa hora que você definiu, mais ou menos, atingiu um determinado ponto, que você atingiu o objetivo de negócio, o ponto que compete ao arquiteto é definir junto uma fitness function. O que é uma fitness function aqui, tá? Uma fitness function é um indicador que você vai estar observando para verificar se a tua arquitetura está funcionando ainda ou não. Por exemplo, será que as pessoas estão usando aquela ferramenta que eu planejei que elas utilizassem? Será que eventualmente os meus dados, será que o tempo de resposta que eu planejei está funcionando? As coisas continuam funcionando? Eu tenho associado a cada atributo de qualidade da arquitetura, que você vai tentar verificar aqui no processo de PDCA, você vai associando junto um indicador que você vai continuar monitorando depois. Porque não é só sobre atingir o objetivo, é sobre você se manter nesse objetivo e manter a coisa funcionando. Então, eu preciso estabelecer primeiro, o foco aqui em cima de entrega da meta, mas aqui embaixo eu mudo um pouco o meu foco para buscar a excelência operacional. Nesse processo de excelência operacional, eu troco o meu PDCA por SDCA. Ou seja, eu deixo de ter essa ênfase toda em planejar, executar, verificar e, enfim, agir, e eu passo a entrar no momento de padronização. De novo, elimino duplicidade de código, começo a fazer refatoração, eu estou com menos pressão de feature. Melhorar a eficiência. Melhorar a eficiência operacional, exatamente, buscar excelência operacional, né? E isso se reverte também na própria arquitetura. Cara, eu fiz uma solução que está funcionando muito bem, mas daqui a pouco ela está demandando mais do que deveria do banco de dados, demandando mais hardware do que deveria. Então, se eu não estou trabalhando, eventualmente, no objetivo de negócio, cara, eu entro nesse ciclo de padronização, e esse ciclo de padronização vai trazer para mim um ganho de excelência operacional. E eu fico nesse modo, né? É claro que o diagrama que também mostra forte essa presença das restrições, eu tenho sempre, tanto para o planejamento quanto para a padronização, eu tenho restrições que eu tenho que observar. Por exemplo, eu não posso usar a tecnologia da Microsoft ou da Amazon, ou eu só posso hospedar minhas soluções on-premises, ou só posso utilizar a nuvem. Enfim, eu tenho uma série de restrições que eu continuo observando, mas dadas as restrições, eu continuo avançando. Se eventualmente, em algum cenário, eu perceber que uma fitness function não está sendo mais observada, ou seja, eu tenho uma anomalia que se converte em uma anomalia que é crítica, né? Saiu do padrão, né, Michael? E é interessante também, porque quando você pega a fitness function, você tem um intervalo de controle, né? Se por acaso você se mantém, por exemplo, o tempo de resposta, 300 milissegundos. Então vamos lá, entre 270 e 330, 10% para cima, 10% para baixo, tá tudo bem. Saiu disso consistentemente o tempo inteiro, cara, então tem uma anomalia, meu sistema já não está aguentando. Provavelmente houve uma mudança de escala, teve alguma coisa com relação à minha infraestrutura, aí eu entro de novo no ciclo que é PDCA. Caso contrário, me mantenho no SDCA. Outra coisa, apareceu um outro objetivo de negócio, daí nesse caso eu vou buscar mais de novo o ciclo que é de PDCA. Repara, é a mesma coisa que a gente faz em outras áreas da gestão, né? Mas no caso da arquitetura de software, fala sobre a postura do arquiteto. Primeiro, tentando entender que esse ciclo aqui é interativo e é de aprendizado. Tentando entender que a passagem entre o PDCA e o SDCA demanda essa definição dessa fitness function, que é um indicador que mostra exatamente o quanto que a minha função está adequada aos objetivos de negócio. Depois disso, eu venho para um movimento de padronização. Então, o trabalho de arquitetura na prática não muda nunca. O ponto muda de ênfase.
né? E esse entendimento, ele é fundamental. Faz sentido para vocês, meninos, ou parece papo de maluco? Eu acho que para mim faz bastante sentido, né? E pode ser essa camada de transitar entre o PDCA e o SDCA que de repente está um pouco obscura ainda para quem está nos assistindo aqui, né? O que destaca o momento que eu paro de fazer o ciclo de planejamento, porque ele não é um ciclo único, a gente entende que tem mais ciclos que você está executando dentro do PDCA, em que momento ele não gira mais a roda do PDCA e ele passa a girar a roda do SDCA, em que momento isso tem que fazer a Fitness Fusion para que ela rode bem e que eu tenha a excelência operacional de alguma forma, né? Esse ponto é um ponto bem interessante, Michael, e aí começa sempre pelo nível de transformação que você está fazendo no software. A decisão que você está tomando é uma decisão que vai impactar profundamente a arquitetura? Por exemplo, a gente utiliza, até então, Franco, só para lembrar, Omniscope centraliza dados de diversos sistemas. Exato. Tá? Então, lembrando aqui, né, basicamente na área comercial, a gente utiliza quem? O Pipe Drive. Na área técnica, o Everhour. Eventualmente, para a gente poder gerenciar o nosso conhecimento, a ontologia, que é dentro do WordPress. Agora, isso é verdade? Será que o Omniscope está puxando tudo isso, está puxando toda a verdade de exímia? Será que são só esses sistemas? Não. Por exemplo, agora a gente está utilizando bastante também ActiveCampaign. Já faz um certo que a gente usa. Uhum. A ontologia, o Omniscope hoje fala alguma coisa sobre ActiveCampaign? Não, hoje não. Então percebe, ó, eu quero integrar o ActiveCampaign na visão do Omniscope, porque é estratégico, é importante a gente ter essa visão centralizada. Cara, eu vou desenvolver uma série de... Vou lá na camada sintática, a gente já abordou para desenvolver uma conexão com o ActiveCampaign, vou trabalhar na camada semântica para poder ligar com o restante, vou integrar isso aqui no domínio, vai ter uma série de mudanças. Essa mudança é uma mudança pesada, Michael. Não é necessariamente sobre construir um novo indicador, não é sobre tornar o processo que eu já tenho um pouco mais fácil. Cara, é uma mudança mais pesada. Efetivamente, aqui eu dependo de fazer planejamento para poder verificar como é que eu incluo o ActiveCampaign dentro do sistema e verificando, cara, essa inclusão que eu fiz no primeiro ciclo, ela atendeu o meu objetivo de negócio quanto é a inclusão, por exemplo, do ActiveCampaign ou não? E principalmente, como é que eu mantenho depois, em termos de arquitetura, algum controle para saber se a integração com o ActiveCampaign ou trazer o ActiveCampaign para o Omniscope, por exemplo, funcionou ou não funcionou? Esse entendimento de transição é importante. Quando eu estou integrando uma coisa que seja mais pesada, eu estou nesse ciclo que é PDCA. Agora, integrei lá o ActiveCampaign, estou na calmaria e aí começa a aparecer aquelas demandas do dia a dia. Poxa, Elimar, coloca um número a mais, puxa mais uma informação, não é uma alteração assim tão pesada. Então, eu vou fazendo essas implementações que são menores, mas já está num ciclo mais de manutenção. Quando eu estou manutenção, SDCA. Quando eu estou na construção, eu estou com PDCA. E esse processo, essa rotina é importante. Agora, de novo, né? É importante que a gente entenda que, poxa, essa dinâmica de arquitetura vem exatamente para como é que eu habilito o PDCA. Por exemplo, né, eu vou utilizar um banco de dados. Qual o problema talvez maior de você utilizar um banco de dados relacional hoje em dia, né, SQL da vida? Que, cara, você tem que definir a estrutura de tabelas exatamente no momento em que você sabe menos sobre o sistema. Certo? Então, por que eu, por exemplo, gosto tanto dos bancos NoSQL? Porque, poxa, eu posso postergar um pouco mais essa visão do esquema vou trazer para mais tarde. Para alguns cenários é viável, para outros não. Agora, o arquiteto acaba exatamente contribuindo com o time para tentar orquestrar essas visões de design para que elas permitam exatamente essa experimentação, porque eu entendo que eu vou ganhando com o tempo consciência situacional. Quando a gente começou o sistema, a gente não pensava em trazer o ActiveCampaign. Agora virou algo que é estratégico. As redes sociais também, né? As redes sociais, integrar disso, YouTube, né? A gente estava querendo fazer uma visão mais centrada. A gente ainda não fez. Por outro lado, né, Michael? A gente queria integrar mais forte o Conta Azul desde o início e até agora não colocamos. Foi, né? Por quê? Porque eventualmente a gente tem aí tempo delimitado. O grande ponto é, esse ganho da consciência situacional é algo que acontece naturalmente no projeto. Então, o processo Event Software é, sim, uma sequência de PDCA, SDCA, como tudo. E ponto importante, tá? Essa representação aqui traduz de muitas formas a visão também, né, dos ciclos de agilidade. Quando você fala sobre sprints, por exemplo, com o Scrum, cara, você tem ciclos de PDCA. Você está delimitando, por exemplo, que eu vou gerar esse ciclo de PDCA no intervalo de 5 dias, 10 dias, 15 dias, e eu tenho lá ciclos de entrega e experimentação para poder validar se eu estou atingindo o objetivo de negócio ou não. Quando eu atingir, passo para manutenção, a vida fica mais calma. E esses dois frameworks se conectam muito, né? Porque se você pensar, a gente tem, quando começou a desenvolver, né, os nossos indicadores, tinha uma ideia do que a gente precisava medir.
E na questão que vai avançando, você vai, poxa, mas eu preciso analisar uma quebra maior desses dados para poder ver a origem dos problemas, enfim. E isso você só vai conseguindo tendo a consciência situacional. Então é importante que tive uma camada mais alta de algum indicador, a partir dessa camada mais alta, poxa, o que está movimentando isso na camada de baixo, num segundo, num terceiro nível? E aí, com essa consciência, a gente vai explorando para poder fazer mais análises, né? Exatamente. Um ponto importante, por exemplo, na interface do Omniscope, eu vou até tentar abrir aqui rapidinho, ver se a gente consegue, mas uma das coisas que a gente fez forte, poxa, não, vai pedir para que eu faça alguém, vou deixar para mais tarde, num próximo vídeo eu mostro para você. Mas o que acontece é, cara, a gente foi introduzindo, por exemplo, uma representação da interface de uma forma completamente diferente. Eu percebi no próprio código, se você for olhar aqui o histórico dos commits e for pegar, eventualmente, a parte onde a gente está falando sobre essa integração do facelifting aqui, cara, eu vou observar aqui o histórico das alterações, cara, é código que entra, código que sai, aqui tem um bocado de coisa, mas olha a quantidade de código de duplicidade, linhas novas de código, mas também linhas antigas de código saindo, né, coisa nova, e quanto código saindo também. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou removendo trechos de código que estavam em duplicidade, padronizando. Eventualmente aqui também, gente, tentando conectar com o mundo mais técnico, na hora que eu vou para manutenção, é uma hora que eu começo a dar mais ênfase a pagar a dívida técnica. Porque as dívidas técnicas que eu vou acumulando, eu acumulo aonde? É mais natural que eu acumule dívidas técnicas aqui no ciclo de PDCA. Por quê? Porque eu estou experimentando ainda, eu quero validar com o negócio se eu estou atendendo ou não objetivo de negócio. Então a dívida técnica faz com que eu comprometa um pouco o software para poder garantir essa entrega mais rápida para o negócio. Então, quando eu entrei em manutenção, aí é a hora de eu começar, eventualmente, a mudar um pouquinho a minha tolerância com as dívidas e começar a pagar essas dívidas. O fato é, você nunca está... Entender, e esse ponto é importante, Michael, entender que você não está sempre fazendo mudanças muito fortes. Você está, muitas vezes, mantendo o sistema. Na hora que você entra no ciclo de manutenção, cara, pagar dívidas técnicas tem que ser, sim, ênfase e é responsabilidade do arquiteto. Quando tem o desenvolvimento, quem está usando a ferramenta para fazer alguma análise vai aceitar que carreguem os dados de uma forma menos ágil, né? Assim, a gente está experimentando e tudo mais. Porém, quando aquilo vira rotina, todo dia eu tenho que acessar os indicadores 3 vezes por dia. Poxa, tá lento, e aí pode incomodar o negócio. Então, eu acho que pode ser com essa conexão com a dívida técnica, assim, em experimentação, em planejamento, desenvolvimento, ok, eu aceito, a gente está testando. Quando isso vira rotina, poxa, eu quero uma performance aqui, agora eu quero que rode melhor, né? E esse ponto é um ponto fundamental. A gente precisa, eventualmente, exercitar isso, né, de maneira continuada e de maneira disciplinada. O ponto é, se você não cuidar dessa arquitetura, se você não cuidar desse aspecto, você corre o risco de ter um sistema que vá se depreciando. Aqui a gente está falando um pouquinho sobre o Omniscope nessa série. A gente está falando sobre uma ferramenta que está em desenvolvimento ativo, né? E que, cara, passa, sim, por ciclos ainda muito mais intensos de atender objetivos de negócio, porque é uma ferramenta que ainda está sendo desenvolvida de maneira intensa, mas também passa aí por um momento de calmaria, para que a gente possa botar a casa em ordem, né? Para continuar avançando de maneira consistente. Isso faz parte do ciclo de engenharia, mas essa visão aqui é uma visão de arquitetura. Mas a mesma visão que a gente está usando aqui é importante, tá? Se você pegar um livro do Falcone, Verdadeiro Poder, cara, tem um diagrama muito parecido com esse. Aqui o que eu fiz foi deixar ele ajustado, porque afinal de contas nada se cria, tudo se copia. Porque até o PDCA, STCA também não é do Falcone, né? Então, a gente vai compartilhando as boas ideias. Aliás, aqui uma boa dica para você. Você não precisa ficar restrito à visão técnica. Tem muitas fontes importantes de conhecimento que podem colaborar para que você faça mais, melhor, mais rápido. Porque no final do dia, o nosso objetivo é o quê? Reduzir o custo e o risco da mudança. O custo e o risco da mudança ao longo do tempo, né? E como é que a gente faz isso? Cara, tornando aquilo que é feito todos os dias algo mais fácil, algo mais barato. O papel do arquiteto é isso, é facilitar, é tornar mais barato. Para quê? Para reduzir o custo e o risco da mudança. Bom, acho que temos o episódio, espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, Franco, momento blogueirinho. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Dê o like. Deu like ou dislike não, por favor, a gente se esforça tanto, né? Compartilhe, né, com seus amigos e colegas. E principalmente comenta, né? Comenta, diz o que você está pensando, suas dúvidas, deixa um comentário. Ponto importante para você, tá? Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, saiba que a gente disponibiliza também esse conteúdo no nosso clube de estudos. Lá você consegue acessar bem antes, o conteúdo que a gente prepara para você. Por quê? Porque a gente deixa lá e no YouTube a gente vai soltando aos pouquinhos, né?
Então, te cadastra no Clube de Estudos, caso você não esteja participando, o link está na descrição. Também deixa teu comentário, nos ajuda aí a falar um pouquinho mais sobre arquitetura de software. Se concorda com a gente, diz que concorda. Se não concorda com a gente, problema é teu. Não, brinco. Vem dizer pra gente aonde que você não concorda, porque em última instância a gente vai concordar e discordar. E tá tudo bem. O importante é, juntos, desenvolvermos melhor a arquitetura de software do jeito certo e, por favor, na prática. É isso e até uma próxima.